Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar dos códigos das cores que tem nas cartelas, né? Antes só tinha na Coral, agora tem na Souvenir também. Esse código que aparece aqui embaixo. Deixa eu... Aqui, tá vendo? Esse código aqui. Então, hoje eu vou falar um pouquinho desse, o que quer dizer esse código, né? Mas para a gente entender esse código, eu preciso explicar umas coisas primeiro, porque tudo é muito complexo, né? Não é simples assim. Mas é bom a gente entender para quando for escolher uma cor, saber o que ela representa. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Então, a gente vai aprender a identificar esse código das tintas. Como eu falei, antes só tinha a Coral, né, que tinha esse código. Isso é um código internacional, então a gente pode usar isso em qualquer lugar do mundo, né? E agora a Souvenir lançou esse código, né? Ela fez apenas colocar assim a posição diferente do que está no catálogo da Coral, mas as informações são as mesmas e isso que é importante, né? Que a gente pode usar esse padrão, né, da cor, escolher onde a gente quer comprar, até poder comparar preço, né? Mas é importante a gente entender um pouquinho sobre ele, né? O que ele quer dizer, né? Para entender por que às vezes a cor parece azul, às vezes parece verde, né? Então esse aqui é só um exemplo do catálogo da Coral, né? Que ele aparece aqui um nome e aparece aqui um código, né? Esse código aqui que eu vou falar sobre ele, mas antes eu vou explicar um pouquinho algumas coisas de teoria que eu acho super importante, né? Para poder entender essa questão, né? É, dessa classificação desse código, né? Quando a gente fala de uma cor, seja ela qual for, né, a gente está falando em três características básicas, praticamente, né? É a matiz, né, a cor propriamente dita, a luminosidade, né, e a saturação. Isso quando a gente traz para a cor pigmento, porque esse estudo, na verdade, foi feito em relação à cor luz, que é a cor que, na verdade, a luz é a energia, né, onde ela se posiciona de verdade, né, que faz essa cor, né, parecer essa cor. Então, tudo vem aqui desse conceito aqui, né, e esse foi feito um estudo, né, um artista plástico, né, que chama Albert, deixa eu ver aqui o nome dele que eu esqueci, Albert Henry Mussel, né. O que ele quer dizer aqui com essa cor, né? Vamos começar aqui com outro gráfico. A cor sempre vai se posicionar em um determinado ponto no espaço, né? Primeira coisa para entender. Então, imagina se a gente tivesse aqui, por exemplo, o mapa mundi, né? Que tem aquelas divisões longitudinais, né? Que a gente tem aquela referência, né? E a gente sabe exatamente a localização, né? De onde está uma determinada cidade, uma determinada rua, né? Existe um ponto ali geográfico específico, né? E com as cores é a mesma coisa, né? Então imagina essas cores, ela pode ter uma inclinação em um determinado ponto em relação ao eixo, né? Ela pode estar posicionada num ângulo em relação aqui uma esfera, né? Vamos dizer assim, e ela pode estar mais para cima, ou mais para baixo, mais para a extremidade ou mais para o centro. Então, é exatamente isso que aquele código quer dizer, né? Ele vai me dar uma posição, né? Uma localização, e essa localização vai me dizer, né, o quanto de luminosidade a cor tem, o quanto saturada ela tem, o quanto, né,
Então, quanto mais para fora, mais das extremidades, as cores são mais intensa, mais saturada. E aí, se eu tenho ela nesse eixo vertical, quanto mais em cima, eu tenho mais luminosidade. E quanto mais embaixo, eu tenho menos luminosidade. Então, basicamente é isso. E dentro dessa posição onde ela se situa, né? Então, ele fez esse mapeamento, na verdade, ele fez uma organização das cores, né? Porque as cores, ela não acaba assim, ele considerou aqui as cores básicas, né, que a gente chama de cores sólidas, né, que é o amarelo, né, o laranja, o vermelho, o azul, o verde. Então, essas cores aqui, ela não acaba uma e começa a outra, na verdade, né? Isso aqui graficamente é uma representação, mas ela tem toda uma nuance, né, de escala de tons, né, que ela vai clareando e escurecendo, né? Ela vai ficando mais concentrada e menos concentrada. Lembrar que toda cor, quando ela tem pouca saturação, né, ela fica meio acinzentada, né? Então, qualquer cor a gente pode considerar um cinza quando ela está a 10% só de saturação. Agora, quando a cor, o preto mesmo, né, pigmento, ele só é preto ou branco, aí que é realmente a cor neutra, né? Muita gente fala dessas cores são neutras, mas na verdade só o preto e o branco realmente é uma cor neutra. E qualquer outra cor pode ser neutra, né, considerado neutra, mas na verdade ela está só a 10% de saturação. Então, quando eu tenho aqui esse laranjinha aqui, né, ele está numa posição, né, vamos dizer assim, numa posição geográfica, né, espacial, que em determinado ponto ele tem uma inclinação em relação ao eixo, né, e ele tem uma posição entre a extremidade e o centro, né? E ele tem também essa questão de iluminação, né? Mais iluminação e menos iluminação. Então, aqui, basicamente, vamos imaginar que essa seja a cor pura, 100%, né? E aí ele coloca aqui, se eu vou trazendo para o centro, ela vai ficando mais clara, mais suave, mais pastel, como a gente fala. E a mesma cor, se eu for subindo ela, ela vai clareando em todos os sentidos, né? Em toda a relação, ela vai clareando. É como se eu tivesse um foco de luz mais próximo da cor, e onde eu tivesse ela mais no fundo, vamos dizer assim, de um poço, ela tivesse mais escura, mais sombreada, né? É exatamente isso. Então, essa relação dessas cores, né? Então, aqui ele já, essas cores aqui que ele coloca, né? Da divisão do círculo, ele me dá aqui a posição dos ângulos, né, e me dá a posição. Então, como esse código é um código internacional, essas letras também são em inglês, né? Então, o B quer dizer blue, o G quer dizer green, o Y quer dizer yellow, o R quer dizer red, e aí eu tenho o black, né, que o preto e o branco, mas ele não aparece aqui nesse código, é só essas cores. Então, aqui é aquele gráfico, né, trazendo o gráfico mesmo das cores, né, como ela se posiciona, como ela se comporta graficamente no espaço, ela acontece dessa forma, né? Então, como eu falei, a cor não acaba o amarelo e vai para o laranja, não acaba o amarelo e vai para o verde, né? Existe toda uma linha de transição, né? Do amarelo vai para o alaranjado vai meio avermelhado, o avermelhado vai para o outro vermelho, e no outro sentido vai para o verde vai se misturando com o azul. Na verdade, o azul e o amarelo se misturam e faz o verde, né? E nisso que ele faz o verde, ele pode estar mais perto do azul ou mais perto do amarelo.
assim como o laranja e o vermelho também, né, ele pode estar mais perto do amarelo, como ele pode estar mais perto do vermelho. E o roxinho ali, o violeta, a mesma coisa, ele pode estar mais perto do vermelho, como ele pode estar mais perto do azul. Então, isso que acontece no quadro das cores, né, nessa combinação aqui, nessa organização, né, melhor dizendo, que ele vai mapear esses valores, esses códigos, né, da, dentro de um eixo, tá vendo? Aqui é um gráfico em 3D, né, que ele traz o eixo, né, e é onde ele traz, ele seleciona uma faixa do espectro, ele não traz todo, imagina trazer todas as cores, é impossível, né, porque são milhares, milhares e milhares de cores. Então existe uma faixa, né, que se trabalha essa cor, né, e é essa faixa aqui, né, que ele traz essa faixa dentro desse espectro, né. Isso foram feitos vários experimentos, né, muitos anos, né, no início do século, e conseguiu mapear esses pontos, cada cor exatamente, né, e aí foi definindo esses códigos, né. Aqui também uma outra leitura, né, do gráfico, né, que ele me dá o ponto aqui exatamente onde é o ponto das cores, né, então ele trabalha, na verdade, aquela relação daquela informação, né. Isso também tem uma outra complexidade do estudo, que fala em relação à incidência da luz, né, da posição da luz em relação ao objeto, em relação ao nosso olhar. Então essa questão é mais profunda ainda, que para a gente na prática agora, precisa saber mais o que é que ela representa, né. Mas para ter uma ideia desse estudo, né, eu trouxe toda essa informação para vocês. Então aqui, por exemplo, aquela primeira que eu falei, né, como esse é um exemplo da coral, esse primeiro bloco aqui, ele quer dizer que ele está a 50 graus, talvez, né, vamos dizer assim, numa escala, num ângulo ali, uma posição geográfica, né, e ele é composto de blue and green, né, por incrível que pareça, ele parece meio até meio acinzentado, justamente porque ele está mais próximo lá do centro, né. E aqui ele diz que é 76, né. Então quanto maior o número, mais luminosa é a cor. Quanto maior o número aqui, mais saturada é a cor. Então se esse número aqui é baixinho, porque aqui vai até 999, né. Se esse número é baixo, tem pouca saturação da cor, por isso que ela apresenta um pouco acinzentada, né. E aqui a iluminação, ela tem bastante iluminação, então quer dizer que ela está mais para cima do eixo. Então, quanto maior o número, maior a iluminação. Então, veja aqui o outro exemplo, né? Esse aqui é um outro código que se chama de hexadecimal, né? É uma outra forma de expressar, de ler, né? Vamos dizer assim, como se fosse um outro idioma, né? E a gente tem o inglês, tem o português, tem o árabe, e o árabe tem todas aquelas grafias diferentes, o chinês também, vamos dizer que fosse uma grafia diferente de dizer a mesma coisa. Mas pelo código daqui da Coral, por exemplo, eu tenho aqui 70 GG. Então, o que que ele quer dizer aqui? Eu tenho 70 dentro daquela posição, né? GG quer dizer green and green, ela só é feita de é um verde puro, né, eu posso dizer que ela é verde mesmo, verde puro. Ela tem aqui 13%, né, então quer dizer que eu tenho pouca luminosidade, né, e eu tenho aqui 323. Esse 323 é um número grande, alto, então eu tenho bastante saturação da cor. Então essa relação dá para a gente perceber, né, do que ela é feito, né, quando a gente escolhe uma cor no catálogo,
fica mais fácil a gente entender isso, né. Outra coisa que é importante, a gente pode trabalhar a mesma cor, né, fazer essa brincadeira de luz e sombra, né, e parecer ser outras cores totalmente diferentes, e às vezes é a mesma cor e a gente está trabalhando só esse efeito da iluminação. Então esse exemplo aqui, eu gosto muito, porque ele retrata isso, né. Do lado Desse lado aqui do cantinho, né, eu tenho uma iluminação que entra nessa área. Só que essa parte aqui de cima, ela tem uma outra iluminação, né, que ela é mais pontual, e ela aqui, ela tem essa área um pouco sombreada, né, em relação à luz de fora, mas eu tenho aqui a área, nesse canto aqui, um pouco mais iluminada. Então eu tenho aqui, se a gente perceber, a gente tem aqui uma graduação aqui dessas cores, né, definindo aqui tonalidades diferentes, né, e aqui eu tenho uma outra tonalidade. E aqui é a mesma cor, é a mesma tinta, só por causa da luz que está vindo aqui do lado de cá, eu me tenho essa impressão, essa sensação que a cor é totalmente diferente, né. Então, isso é um recurso muito legal que a gente faz, né, que às vezes a pessoa nem percebe que é a mesma cor, né, ela só vê que tem sensações diferentes, mas é a mesma cor. E aí, quando a gente trabalha com catálogo, né, na vida prática, na vida real, a gente pode pensar assim, a mesma coisa. Quanto a cor mais for para o centro, né, ela tem mais saturação. Quanto mais a cor tiver na extremidade, ela tem mais iluminação. E às vezes a combinação das duas, né, então, é por isso que a gente é bom entender o que é a cor, e quando a gente trabalha de fato com a cor, e a gente joga a iluminação em cima, a gente tem uma ideia do que pode estar acontecendo, né, qual a percepção, qual o efeito que vai criar, o que vai acontecer, né, quando a gente colocar determinada luz em determinado ponto, sabendo que a cor já tem mais luminosidade ou tem menos luminosidade. Então, é toda essa esse jogo, né, que a gente faz de luz e sombra e cores, e que dá os efeitos, né, de percepção, dá o efeito, né, das sensações. Então, toda vez quando for comprar a cor, escolher a cor, preste atenção nisso, né. E às vezes as pessoas falam que quer uma cor mais neutra, né, e às vezes para a gente não colocar o preto e o branco só, que é o cinza puro, a gente trabalha uma cor a 10%, né, e às vezes a mesma cor, a gente trabalha ela com mais intensidade, né, ou menos luminosidade, mais saturação, enfim, dá para fazer muitas coisas com as cores, né. Imagina a quantidade de cores que a gente tem. É inimaginável, né, as possibilidades que a gente pode fazer. Tá bom? Por hoje é isso, valeu, muito obrigada.